Bom dia, galera. Bom dia, amores. Perdão pelo atraso, eu estava comendo na internet aqui, tá? Vou compartilhar aqui a tela já para nós começarmos. Tô aqui ainda, pessoal. Estou compartilhando aqui a tela com vocês já. Vou compartilhar já, tá? Não sou, não sumi, não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô lembrando que, né, desde a aula passada, eu estava voltando alguns capítulos com vocês lá atrás que ficaram pendentes, que vocês não chegaram a ver, né, em português. Então, vou compartilhar aqui para dar continuidade, beleza? Alguns capítulos que nós não vimos lá atrás, que são importantes, na verdade, para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. É importante que vocês coloquem os nomes, perfeito? Aqui, na verdade, né, nesse capítulo do livro, tá aparecendo para vocês aí a tela compartilhada? Falem comigo. Aparece para vocês a tela compartilhada aí, bonitinho? Tá carregando ainda. Show. Agora apareceu. Obrigado, amor. Eu coloquei os nomes, tá? Não se esqueçam, não. Então, os conectores e a expressividade, né? Vamos ver o capítulo aqui que a gente não acabou não vendo lá no início. Eu estou voltando com vocês. Deixa eu passar aqui para baixo. Então, preposições, conjunções, né? Isso, a gente vai ver tudo isso aqui, as famosas classes, as frases invariáveis, né? Ou classes que não vão exercer função sintática dentro do contexto oracional. Então, vamos voltar elas aqui, então. Show? Não vimos lá atrás, por isso que eu achei melhor, né, mostrar vocês aqui, já que vocês não viram lá. Acho que vamos entrar até nas conjunções, né? É até bom que a gente faz um resumo, acho que vão entrar assim. A gente faz até uma revisão, na verdade, em relação ao período composto, que nós já entramos aí, né? Introduzimos um pouquinho o período composto aí. Então, preposições, né? Para produzir enunciados que façam sentido, deixa eu aumentar aqui, por favor. É necessário estabelecer conexões entre os elementos que os compõem. Então, verbos, adjetivos, advérbios, substantivos, artigos, etc. Do mesmo modo, para unir enunciados uns aos outros, é necessário utilizar uma forma de conexão entre os seus elementos, entre duas orações, entre duas frases, entre duas ideias de sentido completo ou não. Algumas classes de palavras cumprem exatamente o papel de conectores. As preposições que conectam dois termos de uma mesma oração e as conjunções que vão conectar duas orações, perfeito? Então, são, né, preposição, conjunção, né, são conectores, nos ajudam bastante a ligar orações e a ligar termos, né, de mesma função morfossintática, vamos dizer assim. Perfeito? É importante demais também, né, na construção do nosso texto, né? Uma vez que eles são conectores, né? Vão nos ajudar, né, a conectar os elementos, os termos, as orações dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto textual, dentro de produção de um texto, por exemplo. Perfeito? Aí vamos lá, né? Será que estamos deixando de prestar atenção nas opiniões dos outros? Tá vendo aqui, ó? Nos sentimentos de quem nos importa por sempre queremos ter o direito à palavra? Então aqui, ó, repare que aparecem diversas preposições, né? Será que estamos deixando de quê, né? Preposição de que foi solicitada pelo verbo no infinitivo, certo? Ó, beleza? De prestar atenção em que, tá vendo aqui, ó? A preposição foi redita também, né? Revela o lugar, né? Nas opiniões, lugar anterior, interior. Nas opiniões de quem, né? Dos outros, indica a posse, né? Dos outros, né? Nos sentimentos, né?
O nos revela lugar interior também nos sentimentos de quem, certo? Ou de ali indica posse, de quem nos importa, né? O nos vai ligar o verbo ao pronome, de quem nos importa, por sempre, né? O por indica a causa, né? É a causa, o motivo, a razão, por sempre querermos ter o direito à palavra. Então, assim, a preposição também, né, vai ter um valor semântico muitas vezes, tá? A preposição de, lá, no primeiro caso, deixando de prestar, preposição solicitada pelo verbo no infinitivo, show de bola. Atenção nas opiniões, né, revela lugar interior, né, opiniões dos outros indica posse, opiniões deles, né, nos sentimentos também, né, lugar interior, né, nos sentimentos de quem, esse de vai indicar posse também, na opinião dos sentimentos deles, né, de quem nos importa, né, o nos vai ligar o verbo ao pronome, né, e o por, né, vai indicar a causa, o motivo, a razão, vai trazer a ideia causal, né, por sempre queremos ter o direito à palavra. Show? Esse a palavra ali, né, vai ligar o nome, né, a outro nome. Quem tem direito a alguma coisa. Então, o direito vai reger a preposição a, que vai, né, contrair-se com o a, né, artigo da palavra feminina. Perfeito? Aqui já é um caso já de ocorrência da crase. Vocês vão ver lá no terceiro ano do ensino médio. Já viram isso aqui no ensino fundamental, né? O uso da crase, vão ver depois lá no ensino médio no terceiro ano. Perfeito? Aí eu vou ter assim, ó, as preposições são palavras invariáveis, né? Não vão variar. Na verdade, são 4 as classes invariáveis, né? O famoso SIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, são 4 as classes invariáveis que aparecem para nós em língua portuguesa. Show? Amplamente utilizados na língua, cuja função é unir termos como substantivos e adjetivos, né? Ou substantivos e verbos, criando sintagmas, né, plenos de sentido. Show? Assim é que dizemos casas de boneca, interessantes para todos, né? Refiro-me a ele, quem se refere a alguém. Discordo de alguém, né? Discorda de quem, né? De você. Show? De hora em hora e ai de mim. Então, as preposições são palavras invariáveis amplamente utilizadas na língua, né? Cuja função é unir termos como substantivos, né? Termos nominais, né? Também verbais. Então, substantivos, adjetivos, substantivos, né? E verbos, criando sintagmas plenos de sentido, né? O que são sintagmas, né? São eixos, né? Vamos dizer assim, frases, né? Plenos de sentido, né? Isso quando eu falo que me refiro-me a alguém. A preposição vai ligar o verbo referir-se, né? Ao seu complemento, tranquilo? Quem discorda, discorda de alguém. Então, a preposição vai ligar o verbo discordar do seu também complemento, perfeito? Se nós fizermos aqui uma análise sintática, né? Tanto a ele quanto de você vão ser objetos indiretos, né? Termos preposicionados, né? Que vão completar sentido de verbos. Show de bola? Como você já viu isso lá atrás comigo lá, creio que já tenha noção disso aí. Perfeito? Preposição vai servir, né? É uma classe, né? Que vai conectar, serve para ligar orações ou termos, tranquilo, muito usadas por nós amplamente na língua portuguesa, principalmente na construção de um texto, né? Também aparece muitas vezes para indicar para nós alguma função sintática de um termo, né? Então, um termo preposicionado, né? Pode ser objeto direto, complemento nominal, pode ser uma locução adjetiva. Então, é importante demais em nosso idioma, né? As preposições, perdão, elas são importantes demais no nosso idioma, as preposições. Perfeito? Deixa eu virar a página aqui. Então, né, vamos lá. São chamadas de essenciais, vamos lá, preposições essenciais e acidentais. Né? Divide-se esses dois termos aí, preposições essenciais e acidentais. Essenciais são aquelas que aparecem. Tem até musiquinha que eu canto muito às vezes em sala de aula, né? Que é o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sobre, trás, sem. Tá vendo aqui, ó? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sobre, trás, sem. Tranquilo? Ó? É a musiquinha para facilitar, né, o entendimento, né, das 19, se não me engano, 19, 18 preposições essenciais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17. Aí eles tiraram ali, né, preposições arcaicas, né, que caíram em desuso, não usamos mais. Por isso, preposições arcaicas, né? Preposições antigas, não usadas mais por nós em língua portuguesa. Show? As essenciais são essas, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante. Repare que tirei o per, né? Entre, para, per. O per é arcaica. Então, perante, por. Sobre, trás, sem.
Tranquilo? E as acidentais, né? Isso ó, são chamadas de essenciais as preposições que possuem apenas essa função, né? E são acidentais as preposições que pertencem originalmente a outras classes gramaticais. Então são chamadas de acidentais, né? As preposições. Oi, olha aí, ó, o áudio aberto aí, ó, o fone aberto, nego velho. Ô, nega velha, fecha o fone, por favor, meu amor. Tá aberto aí, ó. E não se esqueçam de colocar os nomes, meus amores. Show, todos com áudio fechadinho. Obrigado. Professor, deixa eu ver quem falou comigo aqui. Desculpa, deixa eu ver aqui. Júlia, olha só, isso aqui na verdade foi o módulo 5. Eu comecei com vocês lá atrás, não é que eu esteja no módulo 5 não, é o módulo 5 porque eu estou voltando a vocês. Eu expliquei em sala de aula de forma meio en passant, certo, Julinha? E eu estou voltando, né, esse conteúdo para que porque você ficou meio que lá atrás, vocês não viram, né, não acompanharam esse conteúdo com o livro, perfeito? Nem em sala de aula, nem por aqui comigo. Então, eu estou voltando a ele, né, meio que para trazer uma base em relação à classe gramatical, para que depois quando voltarmos, né, a todos os outros conteúdos já vistos por vocês, já que eu adiantei bastante o nosso conteúdo, né, a gente vai ter uma base em relação ao conteúdo lá atrás, perfeito? Não que nós estejamos aí no módulo 5, não. Nós avançamos bastante os módulos, só estou voltando ao 5 porque eu deixei passar, certo? Eu acompanhei ali, né, o processo, como essa aqui eu tinha que ter dado em sala de aula, né, e acho que em sala nós temos menos tempo ainda para dividir literatura e redação em português, né, agora acho que temos mais tempo agora aqui nessa maneira, nessa plataforma, né, online, eu voltei para isso, entendeu, neguinha? Para dar uma base para vocês em relação a isso. Por isso que eu voltei ao módulo 5, show de bola? Não é que nós estejamos aí não, tá? Tranquilo? Show, nega. Então, ó, preposições acidentais são aquelas que vão pertencer, né? Vão ser né? Vão pertencer originalmente a outras classes gramaticais, mas de forma acidental, né, ela pode aparecer como preposição, perfeito? Então, o como é o quê? O como geralmente o como é a conjunção, né? Mas ele pode aparecer de forma acidental como preposição. Então, durante também, né, exceto, feito, fora, mediante, salvo, senão e segundo. Né? Então, o segundo, por exemplo, é uma conjunção também, mas pode aparecer de forma acidental, né, como preposição. Perfeito? Por isso que são preposições acidentais realmente. Então, nos exemplos a seguir, dois adjetivos, né, são usados como função de preposição. Então, durante o almoço, né, os pais conversam muito. Então, durante ali, ó, né, adjetivo, nesse caso, foi usado como preposição. Então, durante o almoço, né, preposição. Então, foram feitos muitos acordos mediante o compromisso assumido pelos sócios. Perfeito? Então, mediante, durante ali, ó, são preposições acidentais, são usadas naquele contexto ali como preposições. Por isso que eu as coloquei, por isso que o livro as colocou, né, como preposições acidentais. Perfeito, galerinha? Aí coloquei aqui embaixo, né, que o livro colocou aqui embaixo, combinação e contração das preposições. Perfeito? Ó, algumas preposições podem ser combinadas, né, combinadas com as outras, ou contrair-se, né, com elas. A combinação, né, existe, né, a combinação quando não ocorre redução da preposição a, mas o artigo definido masculino. Então, ao, né, quando eu falo assim, ao é combinação, você percebeu que não contraiu-se nada, combinou-se apenas duas palavras diferentes. O a preposição combinou-se, né, com o artigo o. Muitas vezes esse recurso é usado por nós para confirmarmos a ocorrência da crase. Eu não sei se ali realmente ocorreu a crase, né? Não sei se eu devo ou não colocar o acento grave, né, para a esquerda para marcar a crase. Eu vou confirmar a ocorrência da crase trocando, né, pelo masculino equivalente, né? E se eu conseguir a combinação ao, a crase é confirmada. Por exemplo, né, os alunos, né, foram à escola, né? Eu não sei se a escola ali, ó, ocorreu a crase ou não. Eu vou trocar pelo masculino equivalente. Se ao trocar por ele conseguir a combinação ao, eu vou confirmar que ocorreu a crase ali diante da escola. Então, os alunos foram à escola, os alunos foram ao curso. Repare que ao trocar, combinou-se preposição com artigo. Então, se combinou-se preposição com artigo, né? Eu vou ratificar, vou confirmar assim também a crase, né? A ocorrência da crase diante da palavra feminina. Por favor, fecha aí o áudio. A não ser que queiram falar comigo, tirar uma dúvida. Show de bola? Então, há a combinação e a contração, perfeito? Eu vou contrair, né, a preposição com
com o artigo, por exemplo, né? No caso, a ocorrência da crase, quando eu vou contrair preposição a com o artigo a. Tá até aqui, ó, no cantinho aqui, meus amores, ó, crase, né? A crase é a contração da preposição a, que vai ser regida por um verbo, por um nome, né? Com outra letra, né? Que vai ser, nesse caso, um artigo definido, né? Ou a, que vai iniciar, né? Os pronomes demonstrativos, né? Ou pronomes relativos, perfeito? Então, a crase é marcada por nós, em português, pelo acento grave, no acento para a esquerda. Ele vai servir apenas, né? Aquele acento para a esquerda vai servir apenas para marcar a ocorrência da crase, perfeito? Vamos lá, então. Ó. No entanto, se há redução da preposição, dizemos que ocorre contração. Preposição a mais o artigo definido a, que é no caso ali, ó, né, a ocorrência da crase. Note que é a contração das duas letras em uma, né, marcando a ocorrência da crase, que será estudada em detalhes no capítulo 36 do módulo 12, lá atrás. O mesmo pode ocorrer com pronomes demonstrativos iniciados com a vogal A, né? Que no caso são os pronomes demonstrativos de terceira pessoa. O aquele, o aqueles, o aquela, o aquelas e o aquilo. E o A também, né? Esse Azinho que vai aparecer antes do que pronome relativo e que eu posso trocar pelo demonstrativo. Perfeito? Aí coloquei assim, ó, vejamos o quadro a seguir, outras possibilidades de contração, né? Quando eu falo em contração, né? Quer dizer que vai perder elemento fonético, ele vai perder fonema, perde elemento, perdão. Agora, a combinação não perde elemento. Eu vou combinar os dois apenas. Agora, quando eu falo em contração, em contrair, vai haver a perda de elementos. Perfeito? Então, coloquei assim, ó, D, né? O D vai ser o quê? D mais artigo, né? Vai ser o quê? Vai ser o da, vai ser o do, vai ser o dum, né? O duma. Perfeito? Preciso duma, né? Show de bola. Professor, está correto isso? Está correto. Né? O numa está correto. Por quê, pessoal? Né? Uma vez eu fui corrigir uma redação de um concurso público, né? E surgiu essa dúvida aí. Então, assim, qual foi o modo de explicar aos corretores, né, que o cara da banca, né, o doutor da banca nos explicou, foi o seguinte, ele partiu do nosso grande Machado de Assis, né, que em seus textos usava muito essa contração de dum, né, que é o D mais um, o duma, que é o D mais uma, né, o numa, show de bola, o que eu não posso fazer em redação é reduzir a minha preposição. Se eu vou usar o para, é o para, né, o para ou, não posso nunca usar o pro, não posso nunca usar o pro, nem o pra, perfeito? Eu posso sim usar num contexto mais informal, num texto mais informal. Agora, numa redação dissertativa argumentativa, eu nunca posso fazer isso, não. Nunca posso fazer essas reduções, perfeito? Então, aqui, ó, contração, D mais o, do. Perfeito? Ó, D mais a, dá. D mais um, dum. Show de bola? E assim por diante. Houve a contração. Repare que eu perdi um elemento ali, ó, perdi o E. Ao contrair-se preposição D com artigo O, com artigo A, com artigo 1 e assim por diante. Perfeito? A outra contração acontece o quê? A preposição de, né? Mais pronomes pessoais, demonstrativos ou indefinidos, né? Dele, né? Certo? Gosto muito dele, né? A preposição de contraiu-se com o pronome, né, pessoal do caso reto ele. Então, dele ou deles, gosto muito deles, gosto muito dela, perfeito? Ou daquele, nem isso, ó, contraiu-se. Preposição de com artigo, né? Demonstrativo de terceira pessoa. Então, daqueles, certo? Ó, gosto muito daquelas pessoas. Perfeito, ó. Tranquilo? Então, daquilo, desses, vai ser o que eu desse? Preposição de, mais, né, os demonstrativos de segunda pessoa, esse ou esses, essa ou essa. Também, né, preposição de com os demonstrativos de primeira pessoa. Então, desta, disto. Tranquilo, amores? Doutros, né, ou doutras. Acontece, pessoal? Acontece, né? Doutros, né, e doutras. Tranquilo? Se eu usar, vai estar errado? Não. É muito comum separar, né, de outros, né, mas se eu usar o doutros ou doutras, né, forma totalmente correta. Perfeito? Vai acontecer também, né, a contração da preposição de com advérbios, né? Daqui, né, dali, preposição de contraiu-se com aqui, que vai ser o nosso advérbio de lugar, perfeito? A mesma coisa acontece com dali, preposição de contraiu-se com ali, advérbio de lugar, show, da colar, daí, fala daí, ó, de onde você está, fala daí, galera, show de bola, ó, o que é o daí? Preposição de contraindo-se, né, com aí, que vai ser para nós advérbio sim de lugar, tranquilo? Preposição em, né, também vai se contrair com artigos definidos e indefinidos, né? O em mais o é o no, o em mais a é o na, certo? Fui no, não é isso? Ó, fui na, certo? Claro que regência informal, show? Num e numa, né? E nuns também, né? Preposição em, contraindo-se com artigo indefinido um e uma, perfeito? Ó. Preposição em também se contrai, né? Com os demonstrativos, né? E pessoais. Então, naquele, né? Naquela, certo? Me espere, por favor, naquele shopping, não é isso? Ó. Naquela loja, naquilo, nesses também, né?
Então, nesse é o quê, né? A preposição em com artigo esse demonstrativo de segunda pessoa. Perfeito? Nesta, neste, nisto. Show? E o, né, o em com nossos pessoais do caso reto, né? Ele e ela. Então, nele, não confio muito nele, não confio muito nelas, que confia em, né? Preposição em que foi regida pelo verbo confiar, contrai-se, né? Houve a contração com o pessoal do caso reto. Tranquilo, galera? O por, né? Preposição por, né? Contraindo-se com artigo definido. Então, por mais, né? É o por mais a é o pela, né? Isso, por mais o é o pelo. Tranquilo? Show? A praça foi cercada pelos policiais, né? Por quem, né? Preposição por, né? Vai se contrair com eles, né? Isso, pelos. Tranquilo? Pelos policiais. Show de bola? Artigo definido. O, preposição por, né? Contrai-se com artigo definido. Tranquilo, galera? Não se esqueçam de colocar os nomes. Show? Então vai haver a contração nesses casos. Combinação e contração, né? Ocorre uma diferença clássica entre elas aí. Deixa eu virar a página aqui. Então, aqui, ó, preposições, né, e seus sentidos, também é importante para a nossa análise, né, semântica também. Preposição, assim como a conjunção, né, ambas vão trazer para nós sentidos, né, tem que ser levados por nós em consideração. As preposições e seu sentido. As preposições não têm sentido sozinhas, motivo por que não são usadas individualmente, mas sempre entre dois termos, né, o antecedente, também chamado de subordinante, né, que vai subordinar, que solicita a preposição, né, para assumir determinada função gramatical, e o consequente, né, também chamado de subordinado, né, terminado, né, pela preposição que o antecede. Então, por exemplo, o termo, né, que antecede uma preposição pode ser chamado de substantivo, né, isso, ó, um adjetivo, né, pode ser um pronome, perfeito? Pode ser um verbo, né, isso pode ser um advérbio, uma interjeição e assim por diante. Então, por exemplo, ó, casa de boneca, né, isso, ó, a preposição de boneca nesse caso é uma locução adjetiva, né, isso, ó, preposição de bonecas, né, vai anteceder, pode ser, né, o termo que antecede uma preposição pode ser um substantivo, nesse caso, né, casa, substantivo, né, pode ser, né, um adjetivo, certo? Ó, interessante para todos, interessante para quem, né, isso, ó. Então, o termo que antecede a preposição para, né, que regeu a preposição para, né, foi um adjetivo, tranquilo? Na de regência nominal, né, isso, ó, que é interessante para alguém, interessante para quem? Repare que o termo preposicionado, né, vai completar o sentido do interessante, que é um adjetivo, perfeito? Um pronome, né, nenhum de nós, certo? Ó, repare que a preposição de, ela vai, né, o termo que antecede é um pronome, né, nesse caso indefinido, certo? Ó, um verbo, né, discordo de você, quem discorda, discorda de alguém, certo? Discordar rege preposição, né, rege um termo preposicionado, show? A preposição, ela vem depois, né, o termo que antecede, né, é um verbo, pode ser também um advérbio, né, esse embaixo de, né, está embaixo da mesa, certo? Embaixo é o quê? É o nosso advérbio, né, que indica lugar para nós, perfeito? Preposição de, ela vem depois, né, o termo que antecede é um advérbio, né, isso pode ser também uma interjeição, né, ai de mim, né, o ai ali vai ser o quê? Uma interjeição também, perfeito? Então, assim, é importante, é coisa boba, né, mas é importante vocês verem comigo aqui, lerem comigo no livro. Então, o termo que segue a preposição pode ser um substantivo, né? Casa de Maria também, né? Agora o termo que segue, ó. Casa de Maria, né? Isso, ó. Indicou posse, não indicou posse? É uma locução adjetiva, certo? Ó. Sintaticamente, adjunto adnominal, perfeito? Pode ser um adjetivo também, né? Alegria de principiante. Principiante é um adjetivo nesse caso. Pode ser um verbo morrer de rir, certo? Ó. O rir ali, verbo no infinitivo, né? Pode ser no infinitivo ou no gerúndio, não é isso? Ó, enxergando o dia, enxergando. Tá vendo aqui, ó? Preposição entrar depois dele, né? Um verbo no gerúndio, né? Final em DO, perfeito? E pode ser um advérbio, né? No Brasil de hoje, ó. Hoje é o quê? Advérbio de tempo, não é isso? Ó, a preposição, ela vem antes do advérbio, perfeito? Além do aspecto sintático, a preposição também pode ser usada para atribuir, né, um valor semântico ao seu tema antecedente. Por isso é importante, né? Porque o aspecto semântico é muito importante. Por isso que eu estou voltando ao conteúdo lá atrás. Que é importante demais que vocês vejam, né, esse aspecto semântico, até para interpretar um texto ou interpretar uma questão, né, que estiver voltada ao aspecto semântico, né, ao sentido de forma geral. Então, falei sobre você, né? Isso, ó, falei a você, falei com você, falei de você. Nesses casos, sobre a,
sobre o a, o com e o de, são preposições escolhidas, né, a partir do significado que se quer dar ao termo que as antecede. Ó. Veja a seguir, né, outros valores semânticos que as preposições podem assumir. Olha aqui então, ó. A preposição a pode ser proximidade, direção, distância, tempo, né, modo, fim, meio, instrumento. Então, junto a mim, né, proximidade. Siga à direita, né, direção, né. O à direita é o quê, né? É uma locução, né? Nesse caso é uma locução adverbial que indica, né, a direção, nesse caso aí, indica se a distância, né, isso aqui, horas, né, ou tempo, né, a que horas sai o trem, né, isso, ó, rabiscar a lápis, é um instrumento, né, o meio, perfeito, ó. Limite ou exceção, né, ler até a página 10, né, esse até a página, o até vai indicar limite, uma exceção, perfeito? Tranquilo? Companhia, né, o com vai indicar companhia, instrumento, simultaneidade, né, causa ou oposição, vou ir com ela, né? Indica companhia. Cortar com a faca, é um instrumento, não é isso? Café com leite, né? Tranquilo? Simultaneidade, não é isso? Saciar-se com o bolo, não é isso? Essa é a oposição. Lutar com o adversário é a oposição. Saciar-se com o bolo é a causa, né? Isso é o motivo. Show de bola? Contra, né? Vai indicar sempre oposição. Nadar contra a maré, né? A ideia dele foi contra a do outro. Tranquilo? Contra sempre oposição, tá? O D pode indicar lugar, origem, causa, assunto, meio, matéria e finalidade. Então, vir de São Paulo, né? Esse é o lugar, né? Esse é a origem, perfeito? Cair de sono foi a causa que me levou, né, a cair, né? O sono, de sono, tranquilo? De São Paulo é lugar ou origem. Falar de matemática é o assunto, perfeito? Falar de matemática, falar de português, falar de preposições, show de bola? Mesa de madeira, né? Isso é a matéria, né? O de madeira vai ser o quê? Vai ser uma locução adjetiva, né? Sintaticamente adjunto adnominal. Show? Mesa de trabalho também, ó, finalidade, né? É mesa para trabalhar, com fins, né? Com esse fim, né? De trabalho. Tranquilo? Preposição em vai indicar lugar, tempo, mudança de estado, preço ou modo. Então, estou em casa, é o lugar, né? Na segunda-feira, preposição em mais o artigo a do substantivo segunda-feira ali, ó. Show de bola? Indicando o quê? Tempo, né? Na segunda-feira, né? Trabalha em 3 lugares, perfeito? O preço é dado em reais, ó. O em reais é o quê? Marca, né, o preço. Sair em romaria, né? Transformar-se em pó. Show, é o modo ali. Show de bola? O para, né? Isso vai indicar lugar, direção, fim ou tempo. Ó. Ligar para ela, né? Isso, ó. Show de bola? Fugir para o exterior, né? Indicando um lugar, certo? Ligar para ela. Ir para casa, ir para o oeste. Feito para competir. Certo? Material para uma semana, né? O fim, né? Isso, ó. Beleza? Por. O por ali, pessoal, vai indicar lugar por onde, né? Tempo, meio, causa, conformidade ou substituição, né? Em prol de. Então, ir pelo rio, né? É o lugar por onde nós vamos, né? Só por hoje, né? Isso marca o tempo, né? Isso envio por e-mail, né? Esse é o meio, né? Nesse caso, por e-mail vai ser o meio do envio, né? Chorou por medo, né? Foi a causa que a levou a chorar. Chorou por medo, né? Isso trouxe açúcar por adoçante, substituição, tranquilo? E o sobre, né? O sobre vai indicar posição, né? Superior, né? O sobre, posição superior, e o sob, né? Posição inferior, tranquilo? Então, o sobre ali, ó, posição superior, vai indicar um tempo aproximado. O sobre vai indicar posição superior. E o sob, professor, posição, né? Inferior, né? Tempo aproximado, assunto, né? Excesso e direção. Então, sobre a mesa, né? Isso, ó. Né? A posição superior, né? Lançou-se sobre ele, né? Isso, ó. Certo? Direção, né? Isso, ó. Falou sobre o filme, né? Isso, ó. Vai ser o assunto, tranquilo? Então, preposições vão trazer para nós, indicar também, né? O aspecto semântico, né? Alguns sentidos para nós. Então, é importante que olhemos, prestemos atenção quanto a isso. Perfeito? Preposição é a classe invariável que vai servir o quê? Para ligar, né, orações ou termos, né, que vão exercer, né? Ligar termos, né, ou orações. Tranquilo? Vou ligar um verbo, né, a um substantivo. Vou ligar os nomes, né, um adjetivo, né, ou assim por diante. Um adjetivo a um substantivo. Show de bola? Para cá, então, ó. Locuções prepositivas, pessoal. Ó, as preposições essenciais podem juntar-se a outras palavras, constituindo, né, uma unidade. Então, locuções prepositivas, né? As preposições essenciais podem juntar-se a outras palavras,
constituindo uma unidade linguística maior, porém com valor de preposição. Quando isso ocorre, temos as locuções prepositivas. Repare que vão finalizar com D. Show de bola? As quais são sempre finalizadas com a preposição D. Normalmente, né, as locuções se formam a partir da junção da advérbio mais preposição. Show? Então, deixei as flores em cima de. Então, em cima de, né, de cara ali, ó, apesar do atraso, apesar de, a respeito de. Tranquilo? A procura de, né, vai ser o quê? Vai ser a junção do advérbio, né? Preposição. Show de bola? Vai sempre o quê? Finalizar-se, né? As locuções vão sempre finalizar-se, né? Com a preposição de. Então, a respeito de, né? Acerca de, tranquilo? Apesar de, em cima de. Show? Por isso são locuções prepositivas, né? O que é locução em português? Mais de uma palavra, não é isso? E por que prepositiva, professor? Porque ela termina com preposição, beleza? A procura de também é o quê? Uma locução prepositiva, né? Que já até vem com acento grave que marca a crase. A procura de já é uma locução prepositiva, né? Feminina, que já vem com acento grave que marca a crase, beleza? Então, assim, locução, quando eu falar em locução em português, vai ser sempre o quê? A junção de duas palavras, né? Com o sentido de uma só. Show? Vamos lá, então, ó. Leia as tirinhas abaixo, seguir responda 1 e 3. Rapidinho aqui o exercício para nós pararmos e voltarmos no próximo tempo. Então, graças a Deus chegou a primavera, né? Graças a Deus chegou a primavera. Tá vendo aqui, ó? Eu dizendo trivialidade. Então, aqui o emprego, observe o emprego da palavra a indica ocorrência em cada uma delas, né? Isso, ó. Na letra A, né? Isso é só o artigo, né? O verbo é intransitivo, né? O que chegou? Chegou a primavera chegou. Nesse caso ali, ó, nós temos, né? Por isso que não foi empregado com acento grave que marca a crase, né? Nesse caso, primavera é o sujeito, né? A pergunta é o verbo intransitivo, né? A resposta é o sujeito. Então, o que chegou? A primavera. A primavera chegou, é o nosso sujeito, por isso que não foi grafado com acento grave que marca a crase, né? Aquele A é apenas artigo, perfeito? Chegou a primavera. Então, participa da locução prepositiva, nesse caso ali, ó, graças a Deus, show de bola, e vai integrar uma contração, né? Isso, cheguei à primavera, né? Cheguei à estação, quem chega a algum lugar, né? Isso, então assim, ó, nesse caso vai contrair-se, né? O a preposição que foi regido pelo verbo chegar, né? Eu cheguei aonde, né? A primavera. Show de bola, ó. Nesse caso ali, primavera trouxe o artigo, por isso ocorre a contração, né? Ocorreu a crase, e essa crase é por nós marcada em português pelo acento grave. Perfeito, galera? Locução prepositiva, né? Como locução prepositiva ou contração, quais são os sentidos estabelecidos por esses termos, né? Nos usos apresentados na tirinha. Então, a locução prepositiva, graças a, indica auxílio, né? Graças a ele, com a ajuda dele, do nosso, né, ser divino lá em cima, né? A contração, preposição a, né? Sugere aproximação no tempo, né? Equivalendo à ideia de até, né? Cheguei até a primavera. Tá? Então, assim, o cara pode no concurso, né? Num concurso de vestibular, na questão de prova de Enem, por exemplo, cobrar sim uma questão equivalente à semântica da preposição. Por isso que é importante, né? Porque a preposição vai servir também, né, na construção textual. Beleza? Olha só, meus amores, vou terminar aqui com vocês, né? Porque eu acabei entrando sem querer um pouquinho atrasado, para voltar na hora certinha. 11h20 eu volto com vocês. Beleza? Eu fecho aqui. 11h20 eu volto com vocês para o nosso próximo tempo. Rapidinho, tá? Beijo grande. Daqui a pouquinho.